eu vou pagar de aluguel para essa empresa e no final desse contrato de aluguel, quando acabar o contrato, o prédio reverte para a administração pública. Mas eu não estou comprando um prédio financiado não, tá? Eu estou alugando um prédio e no final o prédio vai ser meu. Beleza, você pode botar no contrato o que você quiser, o papel aceita tudo. Mas, economicamente falando, isso aqui é o financiamento de uma obra. Sim ou não? Entendemos que é primazia da essência sobre a forma. Eu estou falando isso porque isso existe. Build to suit é construído sob medida. Você contrata uma empresa para construir um prédio para você, vai mobiliar o prédio, vai fazer tudo, vai te entregar o prédio ponto funcionando. Né? E você paga um aluguel. Muitos tribunais estavam fazendo isso, né? Por quê? Porque era uma maneira de você financiar uma obra sem a força barra. Dizer que estava se endividando. Porque não, eu não estou contratando o financiamento de uma obra. Isso daqui, eu estou fazendo um aluguel de um prédio. Porque se fosse falar de financiamento, tem toda uma via crucis para aprovar o financiamento na lei de responsabilidade fiscal. Então o cara queria fugir das garras da lei de responsabilidade fiscal, tentando juridicamente disfarçar um contrato de financiamento de construção, né? Como se ele se passasse por um contrato de aluguel. Entendemos a pegada do negócio? Né? Então, assim, a contabilidade não quer saber, meu. Se tem juba de leão, pata de leão, orelha de leão, aí no contrato está escrito, não, é tartaruga. Não, a contabilidade vai contabilizar como leão. Por quê? Porque tem todos os atributos do leão. Estão me entendendo a lógica? Bom, então, quando eu falo das concessões, por mais que juridicamente, contratualmente, legalmente, uma concessão de TV no Brasil tenha um prazo de vigência, ao final do qual pode ser que seja renovada, pode ser que não seja renovada, né? No Brasil, como esse custo para renovar e esse risco de não renovar são ridiculamente baixos, então, contabilmente, eu trato esse direito da concessão como um direito por prazo indefinido. Veja, prazo indefinido não significa infinito. Infinito nunca acaba. Indefinido, eu não sei quando acaba. É diferente. E qual a consequência prática da contabilidade para isso? Quer falar com alguém? Léo? Beleza? Nada. Desligou a gravação? Não? Pensei que pudesse falar palavrão agora. Vamos lá. Ofender as pessoas que estão em casa. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala de um ativo imobilizado, a gente fala de depreciação, tranquilo? Quando a gente fala de perda de valor de um ativo intangível, a matemática é a mesma, só que o nome se chama amortização. Vamos lá, de novo. Quando eu falo em perda de valor de um ativo imobilizado, um ativo concreto, corpóreo, eu estou falando em calcular a depreciação. O ativo imobilizado, ele deprecia. Quando eu falo em perda de valor de um ativo intangível, a matemática é a mesma, as regras são as mesmas, mas só o nome que muda. Por quê? Não fui eu que inventei, gente. Né? O nome passa a ser amortização. Então, por exemplo, enquanto um equipamento deprecia, um software amortiza. Beleza? Né? Por exemplo, jogador de futebol. Como é que o jogador de futebol aparece no balanço do time de futebol? O contrato desse jogador é um ativo intangível. Então, vou pegar assim, o time fulano lá, né, sei lá, o Flamengo, comprou um jogador por 50 milhões de reais para jogar durante 5 anos, para ficar fácil. 50 milhões de reais, 5 anos. Então, esse contrato vai gerar uma despesa de amortização de 10 milhões por ano. Então, na verdade, esse jogador, ele aparece, não é o jogador, né? O contrato do direito sobre os direitos federativos, né? Os direitos federativos do jogador aparecem lá no ativo pelo valor do contrato, 50 milhões. E à medida que os meses vão passando, ele vai perdendo valor por
amortização. Como se fosse uma máquina que perde valor por depreciação. Tranquilo, gente? Estou querendo mostrar que a lógica é a mesma. Só que a situação a qual se aplica é que é diferente. Né? Depreciação são ativos corpóreos, imobilizados. Amortização são ativos intangíveis, incorpóreos. Como, por exemplo, um contrato com um jogador de futebol. É um ativo intangível. Né? Então, quando o clube de futebol compra o passe de um jogador, ou contrata um jogador, o valor que ele pagou entra no ativo do clube de futebol, lá no ativo intangível. Direitos federativos, o contrato do jogador. E à medida que os meses vão passando, esse direito vai perdendo valor por um processo que se chama amortização. Aí eu vou ter despesa de amortização. Eu vou ter amortização acumulada, mesma coisa. Agora, despesa de amortização, cálculo de amortização, não existe se o ativo tiver vida útil indefinida. Porque se esse intangível tem vida útil indefinida, com base em que prazo eu vou calcular a amortização? Se eu não tenho prazo. Né? Guarda isso. Então, ativo com vida útil intangível indefinida não amortiza. Eu vou voltar aqui, mas em outra aula. E por último, que eu tenho que testar sempre, é o ativo intangível em desenvolvimento. O que é o ativo intangível em desenvolvimento? O nome já sugere, né? É aquele intangível que ainda não está pronto para uso. Né? Então, por exemplo, estamos aqui numa indústria farmacêutica, né? Estamos desenvolvendo um novo medicamento. Esse novo medicamento, juridicamente, por trás dele tem o quê? Uma patente. Sim ou não, gente? Essa patente é que dá ao meu laboratório a exclusividade de produzir e comercializar esse medicamento. Senão eu estou criando conhecimento para os outros ganhar dinheiro, né? Não é verdade? Então, todo gasto que eu tenho para desenvolver esse novo medicamento, ele vai incorporando no valor dessa patente. E essa patente é um ativo intangível. É o direito que me dá a exclusividade de produzir e comercializar aquele medicamento. Quem fizer, tentar fazer igual, imitar, eu posso processar e exigir indenização. Legal? Então, enquanto esse medicamento estiver em desenvolvimento, enquanto essa patente estiver em desenvolvimento, tá? O valor que está lá, eu tenho que testar para ver se não está desvalorizado. Ah, professor, mas por que poderia desvalorizar uma coisa que ainda não está no mercado? Porque o concorrente lançou antes de mim o que eu estava pesquisando. Isso por si só já não pode desvalorizar a minha pesquisa? O meu produto que eu estou desenvolvendo? Eu estou aqui, o cliente, lançou antes. Né? Tipo ChatGPT e DeepSeek. Ali foi o impairment. Né? Vinha lá o cara, cheio de onda lá, ChatGPT ou DeepSeek. Faz com menos memória lá, sei lá, com menos capacidade de processamento, não sei o que, o escambau. Deu uma desvalorizada lá no negócio. Não foi? Não deu uma queda lá nas ações do pessoal lá? Né? Enfim. Aqui, valor recuperável. Isso aqui é importantíssimo. É o maior, veja que eu coloquei em letras garrafais, sublinhei, é o maior valor entre o valor em uso e o valor justo menos as despesas de venda. Isso daqui eu vou ter que mostrar na hora de fazer a questão. Não é tão... Vou comentar um pouco sobre isso aqui. Pensa o seguinte, eu gosto muito do exemplo do caminhão na transportadora, né? O caminhão na transportadora. Se você tem uma transportadora e você tem lá um caminhão, olha lá para o caminhão. Existem duas, assim, pensando obviamente como empresário, né? Tudo que você bota dentro da sua empresa, você coloca, você investe dentro da sua empresa, no mínimo tem que se pagar. Sim ou não, gente? No mínimo tem que se pagar, desde os empregados, né? Até qualquer, né? O cafezinho que está lá tem que se pagar, né? Tudo tem que se pagar, porque ali, né? Instituição de caridade. Beleza. Então, quando ele coloca ali um caminhão na frota dele, né? O empresário lá da empresa de transporte, ele vai dizer assim, poxa,
eu tenho que, no mínimo, recuperar o investimento que eu fiz nesse caminhão. E existem duas, e somente duas maneiras, claro, legais, né? Ilegais tem um monte, legais, de recuperar o investimento feito nesse caminhão. Ou eu vou usar o caminhão e recuperar o investimento que eu fiz no caminhão por meio de receita de frete, sim ou não? Ou eu vou vender o caminhão. Não existe uma terceira possibilidade, né? Ou eu vou usar, eu posso arrendar. Arrendar está dentro de usar. É uma maneira de usar. Então, por isso que o valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso, ou seja, é o benefício que eu tenho por usar, comparado com o benefício que eu tenho por vender. Entre os dois benefícios, o valor recuperável vai ser o maior dos dois. Tá? Então a questão vai te apresentar esses dois valores e a gente vai ver como acontece isso. Bem, perda por desvalorização, que é o impairment. O que é isso? Quando é que ocorre uma perda por desvalorização? Quando eu vejo que o valor contábil é maior que o valor recuperável. Ou seja, eu fiz o cálculo da depreciação ou da amortização, seja o que for, cheguei aqui, depois de calcular a depreciação, a amortização, que o valor contábil do meu ativo é 1 milhão. Só que eu fui fazer o cálculo do valor recuperável e achei 600 mil. Então, a minha depreciação não foi suficiente para capturar toda a desvalorização que o meu ativo sofreu. Eu vou ter que contabilizar uma perda de valor além da depreciação, que é a perda por desvalorização, que é o impairment. É aquela coisa do prédio, né, do imóvel, que veio desvalorizando, construiu o presídio. Ele vai dar uma embicada aqui, ou seja, ele vai cair de 1 milhão para 600 mil. E não vai ser por depreciação. Então, veja, não é à toa que eu estou falando disso depois da depreciação. Por quê? Porque são procedimentos que se somam, se completam. Ou seja, ao mesmo tempo que a empresa calcula a depreciação, desculpa, ao mesmo tempo não, depois dela calcular a depreciação, pode ser que seja necessário ela também calcular a desvalorização, para calcular a perda total de valor que o ativo teve. É como se fosse ajuste grosso e ajuste fino. Tá? Vamos ver uma questão aqui para a gente ver isso na prática. Olha lá. Questão 26. Está escrito assim, ó, redução ao valor recuperável de ativos, que é o mesmo nome. A gente chama de teste de recuperabilidade ou redução ao valor recuperável de ativos. Na verdade, ele está usando esse nome, redução ao valor recuperável de ativos, porque é o título do CPC 01. O CPC 01, o título dele é redução ao valor recuperável de ativos. Vamos lá. Em 1º de janeiro de 2021, a empresa One Limitada adquiriu da empresa TWO SA a licença de aplicação de um teste internacional cuja aprovação certifica, tem que aprender a ler né? Certifica a capacidade do candidato em atuar em determinado segmento de mercado. A licença tem vida útil, grifa aí vida útil, de 10 anos e foi adquirida pelo valor de 792 mil. Veja, ele não falou em valor residual. Se ele não falar nada de valor residual, o valor residual vai ser quanto? 0. Aliás, como ele está falando de uma licença, isso é um ativo intangível. O normal é que os ativos intangíveis tenham valor residual 0. A exceção é que o ativo intangível tenha valor residual diferente de 0. Então, ativo intangível, por regra, diferente do imobilizado, tem valor residual 0. Ou seja, esses 792 mil vão ser totalmente amortizados em 10 anos, ou seja, 79.200 de amortização por ano. Para começar a operar, a empresa One Limitada precisou incorrer nos seguintes gastos. Compra de 20 computadores, no valor total de 60 mil. Isso não acrescenta na licença, porque são ativos distintos da licença. E contratação de honorários profissionais para instalação do software nos computadores, aí sim,
Aí você acrescenta no preço da licença. E para a realização de testes de verificação do funcionamento, sendo que ambos os serviços somaram o valor de 48 mil. Ah, então essa licença já está valendo 840. Por quê? Porque eu tive que pagar a instalação e o teste para essa licença ficar em condições de uso. Beleza até aqui, pessoal? Após 24 meses, observou-se que a demanda de inscrições para o teste diminuiu significativamente. Epa, caiu muito. Se caiu muito, isso é uma indicação de que essa licença pode estar desvalorizada. Ou seja, de que, por exemplo, o valor de mercado dela caiu, né? Cadê? Me perdi. Caiu significativamente. Diante da situação, a empresa One Limitada optou pela realização de um teste de recuperabilidade. Olha aí, ó, teste de recuperabilidade do valor do ativo. Ao concluir sua análise, a área de contabilidade constatou que o valor justo do ativo estava estimado em 660 mil, enquanto seu valor em uso foi calculado em 640 mil. Sabe-se que a empresa incorreria em despesas de venda no valor de 12.500. Pausa aqui. Então, essa informação agora que ele está dando... Então ele disse que o valor justo é de 660 mil. Gente, valor justo é algo parecido com o valor de mercado. Porque pode ser que em algumas questões, ao invés dele usar o termo valor justo, ele usa o termo valor de mercado. Na maioria das vezes, valor justo e valor de mercado são sinônimos. Mas, rigorosamente falando, não são. Valor justo é um conceito mais amplo e valor de mercado é uma forma de se chegar ao valor justo de um ativo. Mas, enfim, ele falou valor justo, usou o termo correto, está tudo bem. E ele disse que sabe-se que a empresa incorreria em despesas de venda no valor de 12.500. Por que ele informou a despesa de venda? Porque, na verdade, o teste de recuperabilidade, o valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor justo menos as despesas de venda. Então, eu tenho que calcular aqui o valor justo menos despesas de venda. Então, eu tenho que tirar 12.500 daqui, que vai dar 647.500. R$647.500. Então, agora sim, eu estou com os dois valores que eu tenho que comparar para saber qual deles será o valor recuperável. Porque eu estou diante da seguinte escolha. As duas opções estão disponíveis para mim. Eu, que sou o agente econômico racional, eu posso recuperar o valor desse equipamento, né? Dessa licença. Eu posso recuperar usando, eu obtenho 640 mil. Se eu vender, eu obtenho 647.500. Se as duas alternativas estão disponíveis para mim, eu, sendo o agente econômico racional, vou escolher a que é mais benéfica. Então, esse aqui é o valor recuperável. Então, veja, entre o valor justo menos a despesa de venda e o valor em uso, eu sempre vou escolher o que for maior. Não vai se confundir, vou escolher o que for maior. Agora, o que eu faço com esse valor recuperável? Agora eu vou ter que calcular a amortização dessa licença
em 24 meses, não é isso? Porque não foi após de 24 meses que a demanda caiu, que ele fez o teste? Então eu vou ter que aplicar uma amortização de 24 meses para ver qual é o valor contábil que ele tem na data do teste. Então, vamos lá, ó. Amortização anual vai ser 792 mil mais 48 mil da instalação e dos testes, menos 0 de valor residual, dividido por 10 anos. Então, isso vai dar 84 mil por ano. Então, essa licença custou para ele 840 mil, que foram os 792, mais a instalação e o teste. Essa licença é um prazo de 10 anos. Então, cada ano, ela vai perdendo 84 mil de valor por amortização. Eu vou colocar aqui, ó, valor contábil da licença após 24 meses, também conhecido como 2 anos, né? Vai ser 840 mil menos 2 vezes 84 mil. Então, isso vai dar quanto? 168, né? 168, 840 menos 168, 647? Hã? 672? Obrigado. 672 mil. Então, veja, esse é o valor contábil. Aí eu vou acrescentar aqui, ó. Valor contábil 672 mil. Então, isso daqui vai dar 24.500. Obrigado. 24.500. Cadê você? Copia aí. Se eu não me engano, letra E. Mas copia aí para eu explicar tudo. Depois disso, vamos dar um intervalo, né?
pessoal esticar as pernas, já tá aí. Ué, tô lendo a questão errada. Mas assim, dá essa resposta mesmo. Realmente, hein? É mesmo, porque o período aqui é de 3 anos, né? 21 inteiro, 22 inteiro, 23 inteiro. O examinador não passou batido. Muito bem observado. Já fez a auditoria da questão. A questão não está fechando as contas dela, né? Mas deu a resposta, né? Ou seja, ele fez um negócio meio torto, mas tem razão. No final das contas, a questão podia ser anulada. Podia não, devia ser anulada. Porque para fazer o cálculo para 31/12/2023, tinha que fazer mais um cálculo. Né? Mas vamos chegar lá. Gostei. Então, olha só. Ele começa, vamos ler de novo. Ó. Em 1º de janeiro de 2021, a empresa One Limitada adquiriu da empresa TU SA a licença de aplicação de um teste internacional cuja aprovação certifica a capacidade do candidato em atuar em determinado segmento do mercado. A licença tem vida útil de 10 anos e foi adquirida pelo valor de 792 mil. Beleza. Isso tudo aconteceu em 1º de janeiro de 2021. Beleza. Para começar a operar, a empresa One Limitada precisou incorrer nos seguintes gastos. Compra de 20 computadores no valor total de 60 mil. Então ele queria que você somasse esses 60 mil no valor da licença. Não. Computador, é um ativo à parte. Não faz parte da licença. E contratação de honorários profissionais para instalação do software nos computadores e para a realização de testes de verificação do funcionamento. Aí sim. Né? Ou seja, assim como você tem que quebrar a parede, fazer instalação elétrica para botar o ar-condicionado para funcionar, você tem que pagar alguém para instalar e testar o software para ele funcionar. Aí esses valores, que somam 48 mil, você vai incorporar no software, que está aqui, ó. 700, na licença, desculpa. Na licença, mais a instalação e os testes. Beleza. Após 24 meses... então se é após 24 meses, seria 31 de dezembro de 2022. E não 31 de dezembro de 2023, como está aqui, né? Na questão, né? Então, ou a banca errou, ou o cara do TEC errou também, né? Porque às vezes é o TEC que errou na hora de trazer para cá, né? Mas, enfim, alguém errou aí no meio do caminho. Mas, enfim, não tem nada a ver com isso. A gente botou 24 meses, a gente se pegou no que estava certo, né? Certo para a resposta dele, né? Que são 2 anos de amortização, né? Então, 24 meses, observou-se que a demanda de inscrições para o teste diminuiu significativamente. Diante da situação, a empresa One Limitada optou pela realização de um teste de recuperabilidade do ativo. Que ativo? Da licença. Ao concluir sua análise, a área de contabilidade constatou que o valor justo do ativo estava estimado em 660 mil. O valor justo puro, né? Enquanto seu valor em uso foi calculado em 640 mil. Valor em uso, 640 mil. Sabe-se que a empresa incorreria em despesas de venda no valor de 12.500. Então tem que pegar essa despesa de venda e deduzir do valor justo. Porque o valor recuperável é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos a despesa de venda. Esse valor justo menos as despesas de venda também é chamado de valor justo líquido. VJL, valor justo líquido. Por quê? Que é o valor justo líquido das despesas de venda, deduzido da despesa de venda. Beleza. Então, calculei aqui o valor justo menos a despesa de venda, 647.500. E o valor em uso, 640. Então, eu já sei que o valor recuperável tem que ser esse daqui. Por quê? Porque pelo CPC 01, o valor recuperável é sempre o maior entre o valor justo menos as despesas de venda e o valor em uso. Beleza, já sei quem é o valor recuperável. Deixa ele aqui. Agora, o que eu tenho que fazer para saber se houve ou não perda por desvalorização? Eu tenho que calcular o valor contábil dessa licença
na mesma data que ele está fazendo o teste, ou seja, 24 meses após a compra. Então, a a amortização anual é de 84.840 dividido por 10 anos. Em 24 meses, são 2 anos. Então, 840 menos 2 vezes 84 vai dar 672, certo? Esse valor de 672 é o valor que eu tenho que confrontar com o valor recuperável. E se esse valor, como é o caso, estiver maior que o valor recuperável, a diferença é a perda. Que no caso foi 24.500 aqui, ó. Então, quando você chega lá 24 meses depois, a licença, o que a contabilidade me informou? Que a licença custou 840 mil, que em 2 anos ela acumulou uma amortização de 168 mil, e que ainda assim essa amortização não foi suficiente para capturar todas as perdas que ela teve. Eu tive que calcular ainda e contabilizar uma perda adicional, que é a perda por impairment, que é a perda por desvalorização. Ah, professor, então quer dizer que essas duas contas redutoras são redutoras desse único ativo licença? Isso mesmo. Eu tenho 2 contas redutoras penduradas nesse cara aqui. Uma redutora da amortização e uma outra redutora do impairment, da desvalorização, que são os 24.500. E esse impairment, assim como a amortização, também é uma despesa. Uma despesa. Legal até aqui? Beleza? O gabarito ficou letra E, mas o Gladstone falou certíssimo. 31/12/2023, o escambau, né, cara? Que era 31/12/2022, né? 24 meses. Aqui, 840 mil, que é o custo total da licença, menos os 2 anos de amortização. Por que 2 anos? Porque foram 24 meses. Tá? A sua pergunta me fez lembrar de falar uma coisa interessante. Eu poderia ter calculado esse valor contábil mais rápido. Como assim mais rápido? Quando o valor residual for igual a 0, o valor contábil já sai direto pelo que falta amortizar. Como assim o que falta amortizar? Olha lá, ó. Eu não tenho o custo dele no 840 mil? Eu multiplico por 8 décimos. Vai chegar no mesmo valor de 672. Por que 8 décimos? Porque se o valor residual é 0, eu estou tirando 2 décimos do total, não é isso? Quando eu tiro 2 décimos do total, sobram 8 décimos. Né? Então, se você fizer essa conta aqui, ó, vai achar os mesmos 672 mil. Né? Então, se ele tivesse usado 3 anos, o valor contábil seria 7 décimos. Se ele tivesse usado 4 anos, 6 décimos do custo. Mas essa facilidade só existe quando o valor residual for igual a 0. Aí você agiliza o cálculo do valor contábil. Essa questão ele ainda falou. Ah, ele falou? Não há valor residual. Ele ainda falou. Tem lá razão. Tem razão. Falou. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo? Pra você tomar um café. Ou então esticar as pernas. Vamos lá. Então, olha só. Fazer um comentário aqui interessante da pergunta que o Gladstone fez aqui. Ele fez a seguinte pergunta: professor, se o valor recuperável, ao invés de ser menor que o valor contábil, se ele fosse maior que o valor contábil, se ao invés de aqui ser 647.500, aqui fosse 700 mil, o que eu faria? Nada. Não faria nada. Deixaria, isso daqui não existiria. Ó. Percebeu? Eu só vou contabilizar se for para reduzir. Não vou contabilizar para aumentar. E por que eu não posso contabilizar para aumentar?
Porque se eu fosse aumentar o valor do ativo, isso seria chamado de reavaliação do ativo. E a reavaliação de ativos foi proibida no Brasil em dezembro de 2007. Em dezembro de 2007, foi proibida a reavaliação de ativos no Brasil. O que era isso, reavaliação em linhas gerais? Você pegava um imóvel e ia depreciando. Aí chegava um momento, você fala, pô, na minha contabilidade, o imóvel está valendo 300 mil, mas no mundo real, no mercado, ele está valendo 1 milhão. Você podia corrigir de 300 mil para 1 milhão? Podia. Isso se chamava reavaliação de ativos. Você corrigia o valor do imóvel de 300 mil para 1 milhão. E isso gerava um ganho no patrimônio líquido da empresa. Né? Em 2007, isso passou a ser proibido no Brasil. Ah, então quer dizer que no Brasil o valor dos imóveis de uma empresa pode ficar, os valores na contabilidade, os valores dos imóveis na contabilidade de uma empresa podem estar defasados em relação ao valor de mercado desses imóveis? Sim. Sim. A não ser que faça uma manobra ali, que depois eu mostro ali como é que faz. Mas, em princípio, sim. No caso da pandemia, com a valorização de TI e máquina, eles fizeram essa jogada. Do imóvel eu sei como faz. Agora, a máquina eu não sei como faz, não. Carro também, veículo, né? Na pandemia, tudo isso. Não, do imóvel, o que você pode fazer é o seguinte, é que quando você tem um imóvel para uso, você não pode reavaliar. Quando o seu imóvel é um ativo imobilizado, ou seja, você usa no negócio da empresa, você não pode reavaliar. Mas se por acaso esse imóvel for para aluguel, para terceiros, então ele já não é mais um imobilizado, ele é um investimento. E por ser um investimento, você pode avaliá-lo de acordo com o valor de mercado, o valor justo. Você pode fazer o que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, o valor do imóvel na sua contabilidade pode subir e também pode abaixar. Então, o que a empresa pode fazer? A minha empresa tem imóveis aqui que ela usa. Ela cria um outro CNPJ, transfere os imóveis para esse outro CNPJ e esse CNPJ aluga os imóveis para outra. Na verdade, o imóvel nunca saiu daqui, só saiu juridicamente. Sim ou não? Né? Sacanagem, todo mundo entende rápido, né? Isso não cai na prova, não, gente. Mas sacanagem, o povo entende rapidinho. Né? Então, o cara pega o imóvel que estava aqui, que era imobilizado, tira desse balanço dessa pessoa jurídica e coloca nessa pessoa jurídica aqui como investimento. Uma vez que ele é investimento, eu posso avaliar pelas regras de mercado. Propriedade para investimento, né? Valor justo. Aí sim, na prática, eu posso fazer a reavaliação desses imóveis nesse outro CNPJ que ficou só com os imóveis para alugar para o terceiro. Né? Mas, enfim, aí é uma maneira de você driblar a reavaliação. Ah, mas por que proibiram a reavaliação no Brasil? Né? O que acontece? Isso é obra da Febraban. Não é da Febraban, não, tá gravando. Não é da Febraban, não. Desculpa, Febraban. Não é de você, não. Isso é o que falam e eu acho uma injustiça isso, porque não há provas sobre isso. Né? Não é a Febraban, estou dizendo aqui. Tá? Então, dizem as pessoas essas, né, maledicentes, levianas, né, dizem... Vamos pensar que é ironia minha. Ó, vocês ficam rindo? É sério. Para de rir. Vocês vão tomar um processo da Febraban, eu não tenho dinheiro para pagar advogado mesmo, não. Então, dizem que isso, mas eu não acredito, eu acho que são incapazes disso, que o sistema financeiro proibiu, né? Fez o lobby para proibir a reavaliação, porque isso aumentava o valor dos ativos e reduzia o índice de endividamento. E as empresas estariam usando isso para dar uma maquiada no balanço e tentar negociar empréstimos a valores menores, né? Tornar o balanço mais bonitinho por meio da reavaliação. Eu não acredito em nada disso, eu acho que tudo isso é fofoca, não há evidências, né? Até porque está gravado aqui, eu não posso falar mal de ninguém. Né? Então vamos voltar aqui. Então, olha só. Até caiu o negócio ali, ó. E se no caso daquele imóvel, aquele bairro, ele ser o imóvel da empresa, ele tiver um aumento do valor dele, aí como que faz na contabilidade? Não pode? Não põe.
Se tiver contabilizado como ativo imobilizado no balanço da empresa, vai ter que ignorar a valorização do imóvel. Vai ter que ignorar. A não ser que faça isso. Crie um outro CNPJ, transfira o imóvel para esse CNPJ e alugue de volta para o primeiro. Aí, nesse novo CNPJ, ele é um investimento, ele não é mais imobilizado. Aí, como investimento, ele pode acompanhar o mercado. Não, não pode não. Isso que você falou é reavaliação. É porque não acontece. O imóvel, aquele local pode valorizar os imóveis. Sim. Aquele local aumenta, inclusive, aluguéis, tudo. Sim. Isso. Assim, para fins de imposto de renda, é bom você ir declarando isso. Na verdade, você não declara isso. Você declara só as benfeitorias, juros que você acrescenta no valor do imóvel, né? No final das contas, você vai pagar um ganho de capital, né? Quando você vender o imóvel, você vai pagar um ganho de capital. E muitas vezes não é ganho de capital, né? Na verdade, você está pagando imposto em cima da inflação. A não ser que o imóvel tenha valorizado além da inflação. Que aí, na verdade, o que deveria ser tributado era o ganho que você teve na venda além da valorização da inflação. Aí você teve um ganho de verdade. Entendeu o que eu falei? Por exemplo, você comprou o imóvel por 100, né? A inflação foi 10%. Então, se o seu dinheiro tivesse preservado o valor, né, ele valeria 110. Beleza. Aí você vendeu o seu imóvel por 150. Então, na verdade, você não ganhou 50. Você ganhou 40. Seu ganho real. Mas o governo te tributa 50, sobre 50. Ou seja, tributa inclusive a inflação. E quando acontece que, por exemplo, a inflação corrigiu 10 e você vendeu por 110. Você paga e tributa em cima dos 10. Ou seja, você pagou tributo da inflação, pô. Você não ganhou nada no final das contas. Real, né? Mas, enfim, o governo é assim também. Nada. Vamos a outro aqui. Esse foi o 26. Deixa eu ver aqui se dá para fazer o 27. 27. Vamos lá, vamos junto. 27. Em 1º de janeiro de 2021, uma empresa nacional do segmento de educação adquiriu direitos. Meu Deus, o cara é tão sem saco que reproduziu o outro, né? Não é a mesma coisa? Ó? Em 1º de janeiro de 2021, uma empresa nacional do segmento de educação adquiriu os direitos de comercializar e aplicar no Brasil uma prova online para obtenção de certificação de proficiência em língua estrangeira, pelo período de 8 anos a contar da data de aquisição. O valor pago foi de R$600 mil, o qual inclui os 10% de impostos de importação. Então já está dentro desse valor de R$600 mil. Além disso, a empresa ainda incorreu em R$52.800 em honorários profissionais, destinados à instalação, ajustes e testes do software, por meio do qual os candidatos realizarão a prova de proficiência. A empresa utiliza o método linear para o cálculo da amortização do ativo. E não há previsão de valor residual, ou seja, valor residual igual a 0. Em 30 de junho de 20x3, né? Ou seja, 2 anos e meio depois, não é isso? Passou x1 inteiro, x2 inteiro, metade x3. No entanto, uma reportagem veiculou uma série de reclamações de candidatos sobre a qualidade dessa prova, o que fez com que a credibilidade e a procura do exame fossem negativamente impactadas. Diante desse cenário, a empresa se viu obrigada a realizar um teste de impairment, não falei que ela usa esse nome de vez em quando? De impairment. Se viu obrigada a realizar um teste de impairment, a empresa, não, a contabilidade da empresa, então é um ponto isso, né? De impairment, ponto. A contabilidade da empresa identificou que o valor justo do ativo estava estimado em R$400 mil, enquanto o seu valor em uso era de R$385 mil. As despesas de venda do ativo são estimadas em R$25 mil. Assim, a empresa deve reconhecer, em 30 de junho de 20x3,
uma perda no valor recuperável do ativo D em reais. Então vamos lá. A questão é bem parecida, para não dizer quase idêntica, né? Primeiro passo: calcular, apurar, identificar o valor recuperável. Então, ó, vou fazer isso aqui, ó. Então, olha só. O valor justo menos as despesas de venda, o valor justo é de 400 mil e a despesa de venda é de 25 mil. Tranquilo aí? Então, 400 mil menos 25 mil, que vai dar 375 mil. Valor justo menos as despesas de venda. E o valor em uso? Valor em uso de 385 mil. Obrigado. Gente, isso aqui é o roteiro que eu estou dando para você da solução. Ó. Primeira coisa, apurar qual é o valor recuperável. O valor recuperável é o maior dos dois. Qual vai ser nesse caso aqui? 385, valor em uso. Então, esse aqui, ó, é o valor recuperável. Valor recuperável. Bom, aí, na sequência, a gente vai calcular a amortização anual, ó, o mesmo roteiro. Eu vou pegar... Cadê o valor? Foi 600 mil mais 52.800, né? 600 mil mais 52.800 menos um valor residual de 0 dividido por 8. Confere com o original aí? Vou apelar aqui com a calculadora. Meia 52.800 dividido por 8, 81.600. 81.600. Beleza. Foram quantos anos de amortização? 2,5, né? De janeiro de X1 a metade de X3, 2,5. Então, a amortização acumulada vai ser de 650... Não, amortização acumulada vai ser 81.600 vezes 2,5. Obrigado. 204 mil. E por último, o valor contábil. Em 30/6 de 20x3, que vai ser 652.800 menos 204 mil. Que dá o quê? 448.800? 448.800. Esse é o valor contábil. Vai ter impairment? Vai. Deixa o pessoal copiar, para que esse momento é crucial. Deixa eu comer o último, não, se chegar em casa eu tenho que dividir com as crianças, né?
Né? Vai ser terrível. Então, olha só. Amortização, tranquilo aqui o cálculo da amortização, pessoal? Tranquilo o cálculo do valor contábil? Agora, o que é crucial aqui? É comparar esse valor contábil com o valor recuperável. Vai ter impairment? Vai ter impairment. Por quê? Porque o valor contábil está maior que o valor recuperável. E qual vai ser a perda por impairment? Não precisa dizer o número. Vai ser a diferença entre esse valor e esse valor aqui. Tranquilo? Então vamos fazer esse cálculo. Perda por impairment. Vai ser 448.800 menos 385 mil. Isso vai dar 63.800? Obrigado. 63.800. Mas eu nem sei mais o que ele perguntou. Não posso me... Foi isso? Então é isso. Deus ajudou, letra D de dado. Agora, você percebeu que para eu chegar no assunto perda, né, teste de recuperabilidade, eu tenho que passar pelo assunto depreciação? Porque uma coisa completa a outra? Ou seja, aquela perda que a depreciação, a amortização não foi capaz de identificar, né, de detectar, eu vou tentar detectar no teste de recuperabilidade. Para quê? Para que a contabilidade faça uma medida mais perfeita possível, mais próximo possível da realidade do valor daquele ativo. Tá? Isso aqui é princípio da prudência. Né? Eu estou fazendo todo um esforço para que o meu ativo não esteja superavaliado no balanço. Tá? Copia aí. Então você que está aí trabalhando em 3 turnos, com a depreciação fator 2, acelerada, já sofreu o impairment do fim de semana? Não, fim de semana desvalorizou. Durante a semana é só trabalhar e estudar. E é isso. Bem-vindo à vida adulta. Semana que vem tem mais. E se quiser mudar de vida, os próximos 5 anos tem mais. O que mais assim me comove, né, desses anos de concurso público, é ver a alegria sumindo do rosto das pessoas. Essa alegria de quem passa? Não. A minha alegria é como professor. Porque a pessoa chega empolgada, né? Aí vai assistindo aula, vai. Aí com o tempo ela vai... A linguagem corporal dela vai dizendo que ela vai... Né, ela vai murchando, né, cara? Vai definhando, exatamente. É um processo. Não, aí quando a pessoa está bem sofrida, que aí Deus olhou para ela e falou, não, ele já pagou já os pecados, já passou pelo deserto, vou abençoar essa pessoa aqui. Aí ele passa. Porque quando eu estou na sala de aula vendo todo mundo feliz, eu falei, ih, está só começando. Não sabe como vai ficar ruim ainda. Né? Mas é assim, aí lá em Brasília tem umas turmas
muitas turmas lá, tem uns alunos já que eu vejo, já estão na lida, e eles estão ali, né, chegando perto. Aí tem um deles que eu mostro que é o exemplo, ó, fulano ali, ó, e tá ele lá, assim, o cara quase morrendo, né? É o Matheus tá quase morrendo, mas tá quase passando. Aí eu falei, ó, aquele é o exemplo a ser seguido, ó. Não é Matheus, a voz nem sai. Não, Matheus já desenganou da vida. Já desenganou da vida. Ele não fala nem... E aí, Matheus, tudo bem? Ele não sai nem mais a voz, né? Já tá só o fiapo, só o pó. Eu falei, ó, esse tá no ponto. Esse tá no ponto. Esse é assim. Isso. Esse aí. Se levantar a mão, Deus pega. Vai pra glória. Entendeu? Então, é desse, vai com calma. Acalma esse coração, vai estudando, que a hora chega. É porque assim, eu falo pra você, eu já tô nesse ramo desde 95. 95 foi a primeira vez que eu decidi na minha vida sentar numa cadeira de cursinho para fazer concurso público. 1995. Eu tô com 51 anos. Então, de 95 para lá, para cá são 30 anos. Então, foi com 21 anos de idade, a primeira vez que eu sentei para assistir a aula aqui. Era um cursinho que eu fazia junto com a faculdade, eu fazia no final de semana. Claro, eu fiquei 2 meses lá, não dei conta, larguei. Mas registrado com uma primeira tentativa. Primeira tentativa já fracassada, né? Ficou 2 meses, já saiu. Aí eu me formei, dezembro de 96. Fevereiro de 97, comecei a estudar. Fiscal do INSS. Estudei pra caramba. Chegou lá, tinha 52 vagas para o Rio de Janeiro. Fiquei em 79º, também conhecido como 79. Aí uma coisa que eu já comecei a aprender na vida. Nos concursos que eu faço, nunca chamam ninguém além da vaga. Nos concursos que eu faço, não chamam nenhum cristão além da vaga. 52 vagas, chamaram quanto? 52. Eu em 79, custava nada chamar 80, né? Custava alguma coisa chamar 80? Eu já estava resolvido desde 97. Não é? Aí começou tudo, assim, eu não falei muita coisa aqui para vocês, mas o meu aprendizado que eu compartilho com os alunos vem a partir dessas derrotas que eu vou contando, ó. Até agora não contei nenhuma vitória. Contei vitória? Contei nada de sucesso, só tristeza, né? É aquilo que eu falo assim, ó, o caminho do céu parece o inferno e o caminho do inferno parece o céu, né? É gostoso, é quentinho, agradável, confortável o caminho do inferno. É bem legal, né? Então, aí lá, 97, quase passei. Aí eu falei, pô, já tô bem, o que eu vou fazer? Vou retomar minha vida normal, vou continuar saindo, solteiro e tal. Fim de semana dou uma estudada aqui e ali. Porra nenhuma, larguei tudo de mão, não estudei mais. Nessa brincadeira, namorei, noivei, casei, tive filho, a vida apertou. Fiz mestrado, achando que estava fazendo uma coisa útil para a vida, só perdi meu tempo. Né? Coisa inútil do cacete. Aí eu falei, cara, aí, ao mesmo tempo que a esposa engravidou, quer dizer, não programamos ela engravidou, porque estava com um negócio de remédio, anticoncepcional, engravidou. Aí, ao mesmo tempo que aumentou a despesa, porque teve o filho, ela perdeu o emprego, porque ficou grávida. Né? Esse filho não planejado hoje tem 23 anos, é o Júnior, que continua me dando despesa até hoje, faz medicina particular. Né? Quero saber quando é que essa entidade vai desincorporar da minha casa. Né? Para expressar todo o meu amor que eu tenho por ele. Mas enfim, não, gente, brincadeira. Né? Eu falo assim, se não fosse essas coisas na vida, eu não teria sido impulsionado a melhorar como eu melhorei. Né? Graças a isso, eu busquei ter mais dinheiro, ter mais condição para poder, hoje, poder pagar a faculdade dele de medicina, não vou dizer tranquilamente, mas também não é nada do outro mundo para mim, hoje. Né? Mas, e aí, eu lá, vivendo a vida, né, tal, eu era do Exército, era tenente, depois capitão. Hoje, naquela época, eu estou falando de 2002, 2003, proporcionalmente a gente ainda ganhava menos do que se ganha hoje. Se hoje o pessoal acha que não está bom, naquela época estava pior ainda, proporcionalmente, né? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que mudar de vida, o que eu vou fazer, né? Fiz o mestrado, aí eu, maluco, né, eu falei, vou fazer um doutorado, que eu vou dar aula na faculdade. As ideias, né? As ideias de Jerico. Aí eu fui para fazer o doutorado, eu tinha que fazer uma inscrição, era para o ano seguinte. Eu falei, quer saber? Isso era outubro de 2004. Eu vou estudar para o concurso público. Que concurso público tem aí? Do Banco Central. Quanto ganha? Pô, o salário inicial 6.400.
Eu no Exército ganhava líquido naquela época 3.300. 3.300. Eu falei, pô, 6.400 vai dar uns 5 mil líquidos. Pô, já vou ganhar uns 1.700 líquidos aí, já vai dar um aumento relevante aí, né? 50% de aumento, já vai dar um negócio legal aí. Então vamos para cima. Aí fui estudar para o Banco Central, estudando economia, aquele negócio e tal, contabilidade da vida lá, não sei o quê. Aí veio, e aí eu comecei a estudar sério. Por quê? Nesse meio tempo que eu noivei, casei, tive filho, eu não contei, né? Porque senão a história fica longa demais, fica parecendo um filme. Eu iniciei a estudar para concurso e parei várias vezes. Sabe aquela coisa que a pessoa começa e para? Tipo você. Agora eu vou, agora vai. Tô eu lá, Egbert de 1998. Agora eu vou voltar. Você vai ver só, a partir de 99 não vai ter para ninguém. Aí tá lá Egbert de 1999. Estudou 2 meses e parou. Aí, não, agora 2000, não. Agora é um novo milênio, sou eu, não vai ter para ninguém. Aí vai lá, estudou 3 meses e parou. Né? Então, vá por quê? Porque eu achava que podia conjugar a minha vida social da época com o estudo, com as coisas e tal, podia continuar vivendo uma vida normal. Não, até que a coisa foi apertando de um jeito que eu falei, cara, eu tenho que tomar uma medida radical. E para eu realmente passar num concurso bom, eu vou ter que abrir mão da minha vida social, da minha vida, né? Vou ter que viver para ir para o trabalho, para a família e para estudar. E mais nada. E acabou. Né? Quando eu aceitei isso, e isso levou esse tempo todo que eu estou contando aqui em minutos, né? Aí sim deu resultado. Aí em 2005 eu passei no Tesouro, que ganhava mais até que o Banco Central. Né? E do Tesouro aí eu continuei estudando, passei no TCU, que ganha mais que o Tesouro. Né? Por quê? Porque eu aceitei a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Anule a sua vida social. Né? Isso, eu tô falando de forma bonita. Quem assistiu outro curso, eu não falei tão bonito assim. Né? Então, anule a sua vida social, restrinja o seu convívio com seus parentes. O pessoal tá rindo porque sabe como eu falo dos parentes. Seus parentes são pessoas maravilhosas, eu sei. Pessoas super evoluídas, super bem-sucedidas. Pessoas que são exemplares para você, né? Até porque quem melhorou na sua família nem convive mais com você, né? Vamos falar a verdade. Quem prosperou na sua família largou você de mão, né? Vamos falar verdades aqui. Não convive mais com você porque não dá, né? Entendeu? Mas não é assim que a família funciona? Aquele parente que deu certo, ele nem visita mais, nem se mistura mais com todo mundo? Então, você tem que trabalhar agora para esse parente ser você. Não é verdade? Eu, na minha família, eu sou esse parente hoje. Né? Que não vou mais no lugar. E por quê? Porque né, lá na minha família eu sou cabeça de lagartixa. Né? Ou seja, todo mundo é ferrado, mas eu sou um pouquinho melhor, então eu sou ferão lá. Né? Já em Brasília eu sou rabo de jacaré. Eu sou ferrado no meio do pessoal que tem dinheiro. Então é mais ou menos assim o jogo. Então eu falei, não, eu tenho que me isolar, porque a minha vida tem que ser o quê? Trabalho, casa, família, estudo. E acabou. E acabou. E vai fazer isso até melhorar, cara. Ou morrer, o que acontecer primeiro. Vai ter dias que você vai desejar morrer. Vai ter dias que você vai falar assim, cara, até que morrer não tá mal, não. Continuar nisso aqui tá difícil, né? Gente, eu tava no Tesouro estudando TCU, aí eu fiz o primeiro concurso do TCU em 2007, eu não passei por muito pouco. Por quê? Por falha minha. Culpa. Outra coisa, assuma o seu BO. A culpa de quem? Minha. A culpa é minha. A culpa foi minha que não soube me organizar para estudar na parte final e tal. Eu estudei demais na véspera da prova, não precisava, enfim, quase passei, mas não passei. Aí, nesse meio caminho, eu fui fazer prova para ser fiscal de ICMS no Rio de Janeiro. Uma pena, estava rico hoje, né? Eu ia ser corrupto, ia roubar, extorquir. Tô brincando, gente, é piada. Aí, fiscal do Rio de Janeiro. Lá foi pior ainda, ou seja, em agosto de 2007, eu fui reprovado no TCU por pouquinho. O que era pouquinho? De novo, aprendi que no concurso que eu faço, não chamo ninguém. Eram 45 vagas. Eu fiquei em 80 e poucos. Chamaram quantos? 45. Último concurso do TCU agora de 2022. 30 vagas. Chamaram quanto? 200 e cacetada. Porque eu não estava lá. Se eu tô lá, eu chamar quantos? 30.
30. No concurso que eu não faço, é assim. O concurso que eu faço, o cara chama, parece ter... Falou, não pode chegar até o Egberto, não. Não é todo mundo eu vejo, mas nunca aconteceu isso comigo. Aí no Rio de Janeiro, fui lá fazer o Rio de Janeiro. Porra, estudei CMS, esses troços todos, porra, você tá estudando aí. CMS, cacete, não sei o que lá, contabilidade pra cacete. Fui lá, 70 vagas. Minha colocação geral, 17º. 17º. Só que tinha que fazer mínimo por matéria, 50% de mínimo por matéria e 60% de mínimo no total. Fiz os 60% de mínimo no total, não fiz 50% de mínimo em direito empresarial. Não fiz. E aí eu vou contar como eu não fiz, que é mais triste ainda, né? Eu não fiz da seguinte maneira, eram 20 questões de direito empresarial, eu acertei 8. Anularam uma, o mínimo passou a ser 9. Agora eu tô rindo, mas na época quase deu divórcio. Quase deu divórcio mesmo, é sério, porque eu fiquei tão descacetado da cabeça que eu me tornei, obviamente, uma pessoa amargurada e insuportável. Não, aí a minha esposa falou, não, vou para casa da minha mãe, vou ficar lá uns tempos lá, fica você sozinha estudando, que eu não tô aguentando você, vou lá com o menino. Foi desse jeito, não teve vergonha não. Isso é quase divórcio aí da parada, da pessoa se tornar insuportável. Né? Aí eu falei, calma, aí foi, tá? Continuei em casa naquela mesma vida, né? Trabalha, volta, estuda, agora come miojo de noite, que não tem esposa, cara. Vê televisão, estuda mais um pouco, né? Aí baixou a temperatura, voltou, né? Retoma o casamento, né? Eu tô falando, o caminho do céu parece o inferno. Né? Tudo isso para chegar até lá. Aí depois fiz a prova do TCU, passei e desde então só alegria na nossa vida, né? Mas até chegar lá, olha a história, né? A história é só porrada, só derrota. Então, assim, o que eu percebo, o que eu aprendi de experiência nesse período a pessoa tem que organizar a sua vida fora da sala de aula para o estudo poder caber nela, na quantidade necessária. Professor, e qual a quantidade necessária de estudo que você acha que é necessário? Para começar, eu não acho, eu tenho certeza. 30 anos nessa porra, se eu não tiver certeza, eu estou fazendo nada, né? Só dando aula desde 2008, né? 35 horas por semana. 35 horas por semana. Né? E como é que você tira 35 horas por semana para estudar na vida adulta? Né? Anulando o convívio social. Anulando o convívio com os parentes maravilhosos que você tem, que eu tenho certeza. Né? É assim que você anula. Você diz, vamos no batizado, do chá de revelação do filho da Mariazinha. Não vou, pô. Vou aniversário da vovó fulana, que está com 98 anos, pode ser o último. Se for, vai com Deus. E por aí vai, meu amigo. Vai. Pô, sabe por quê? Porque no final você está resolvendo a sua vida. E tem uma coisa que eu falo para os alunos que a pessoa recebe assim com uma surpresa absurda, né? Neste momento, não há ninguém... Fala aqui para o Gladstone. Neste momento, não há ninguém pensando em como melhorar a vida do Gladstone, além do Gladstone. Tem alguém nesse momento pensando em melhorar a sua vida? Alguém que está em casa agora, num lugar, numa reunião. Vamos fazer reunião aqui. Nesse momento, eu convoquei essa reunião para ver como podemos melhorar a vida do Gladstone. Como ele pode ganhar mais dinheiro, ter uma casa melhor, um carro melhor, um plano de saúde melhor. Existem essas pessoas? Não existem. Eu também fiquei chocado quando eu me deparei com isso na vida. Não existe essa pessoa. Se não existe essa pessoa vai ter que ser você, se você quiser melhorar. Entendeu? Então, a única pessoa que vai parar para melhorar... Nem a sua mãe, Gleison, desculpa, nem sei se ela é viva, desculpa. Nem a sua mãe, neste momento, está parada, a pessoa maravilhosa que eu sei que ela é, mas nem a sua mãe, que é a pessoa que mais lhe ama nesse mundo, neste momento agora está pensando em como pode melhorar a sua vida. Nem ela. Então, se nem a sua mãe, né, está pensando nisso, que dirá as outras pessoas. Né? No máximo, as outras pessoas ou estão indiferentes a você, ou pensando, esperando o dia que você vai se fuder, que você vai se ferrar. Pronto.
Né? E aí vem uma outra coisa interessante também. Você vai estudar para concurso público, você não é celebridade para ficar contando para os outros a sua vida. Você não ganha like, você não precisa contar para ninguém que você está estudando para concurso público. Só para quem, de alguma maneira, vai ser impactado por isso. Por exemplo, sei lá, eu costumo levar minha sobrinha no colégio. Pô, vou ter que deixar de levar porque eu vou estudar para concurso. Aí beleza, aí você vai ter que conversar, ou então eu recomendo sempre contar mentira. Né? Conta mentira, a titia agora vai fazer uma pós-graduação e tal, não sei o que, não vai dar mais para te levar no médico, no colégio e tudo mais. As pessoas não precisam saber que você está estudando para concurso público. Por quê? Porque ninguém vai te ajudar, cara. No máximo, elas estão ansiosas para saber quando você vai fracassar. Né? As pessoas não querem saber dos seus problemas para te ajudar, não. Elas querem saber do seu problema para rir de você por trás. Vamos ser realistas. Ou não. Ou você ainda tem a ilusão de que as pessoas estão preocupadas com você. Ninguém está preocupado com você. Ninguém se importa. É triste, né? Por isso que eu falo assim, a pessoa está feliz aqui, né, cara? No final do dia já vem essa energia pesada eu deixando aqui, né? Mas gente, eu quero ser desmentido, eu quero ser, como é que é assim, envergonhado por estar falando mentiras aqui. Por favor, na próxima aula, eu falei, mestre, tudo que você falou é mentira, você está redondamente enganado, a vida não é assim, né? Eu quero ser confrontado, eu quero ser negado, porque eu vou ficar feliz, porque até agora, até hoje, o que eu vi foi isso. Se não for você que abraça a causa, se você não viver sua vida em silêncio, né? Quase um agente secreto, sem ninguém saber o que você está fazendo, entendeu? A coisa não vai prosperar, não. Se você sai pela vida contando tudo que você vai fazer, se você sai pela vida, né? Confraternizando com todo mundo, olha em volta de você quem é todo mundo que está em volta de você. Só olha, não vou nem falar nada. Olha com frieza. Em volta de você, as pessoas que convivem com você. Olha, dá uma nota de 0 a 10 para ela. Né? Olha assim, fulano. Pô, fulano é maneiro, mas fulana. E tal. Não vou falar nada, que está sendo gravado também. Mas dá uma olhada em volta nos seus parentes. Né? Aqueles que convivem lá. Depois você faz uma análise crítica aí se vale a pena conviver com essas pessoas aí. Por isso que o caminho do cara tem que ser solitário, cara. Por quê? Até porque aquelas pessoas com que vale a pena conviver olham pra gente e falam, não, entendeu? Assim como você está querendo descolar da galera, o cara que está acima da gente não quer colar com a gente, né? Entendeu? A sociedade. Assim como eu, que estou aqui num patamar financeiro, não quero colar com quem está abaixo, o cara que está 3 patamares acima de mim não quer colar comigo. Entendeu o que eu estou falando? Ou estou sendo rude demais? Realista. O cara que tem um jato vai ser meu amigo? Porra, servidor público e professor. Tá maluco, pô? Só se for nem para pilotar meu jato esse cara serve. Tá entendendo? Então o mundo é assim. Então, mas se o cara que tem o jato faz isso, por que você também não vai fazer isso, né, cara? Você vai ficar dando o teu tempo, a tua energia, para pessoas que não agregam nada. Discutindo assuntos que não levam para lugar nenhum. Né? Aí começa aqueles papos aleatórios. Eu só gosto disso quando eu vou visitar minha mãe, que agora em julho eu gosto. Aí eu sento lá para tomar café com a minha mãe, uma senhora de 83 anos, né? Fica falando mal das minhas tias, e eu já na minha maturidade de 51 anos de idade, eu quero é mais. Eu fico tomando café, comendo bolo, e falo, é mesmo, mãe, não sei o quê, mas tu vê a sua prima é lésbica. Você falei, que coisa horrorosa. E tal. Eu não tenho nada contra não, gente, que é lésbica não. Mas eu faço esse papel. Pô, minha mãe com 83 anos, eu vou ficar. Falo, não, mas isso não tem nada a ver com a vida dos outros, não sei o quê. Cada um faz o que quiser. Não, eu boto a pilha mesmo. Fala que coisa horrorosa, isso aí é uma indecência, né? Uma libertinagem. Então eu fico botando pilha mesmo, sou chato, né? Eu não sei como a sua tia tolera isso, eu também não sei, mas coisa horrorosa. A senhora nos criou com seriedade e tal. É um personagem que eu entro ali, entendeu? Então esse momento eu me permito jogar a conversa fora com a minha mãe, né? Mas saiu daqui, nem meu vizinho eu falo direito, no meu prédio. Nem dou confiança para ele, porque eles estão em outro patamar, eu estou acima. Eu caguei para eles. Mas você é soberbo? Sou sim. Sou chato pra cacete. Não perco meu tempo com eles, não. Né? Quero me mudar para outro prédio, os vizinhos melhor. Né? É assim mesmo, eu sou mau, sou sacana. Vamos lá. Acho que o nosso tempo acabou.
Eu dando essa aula de como não viver em sociedade, tudo isso que eu falei é mentira, gente. Tá? Seja uma pessoa amável, agrade a todos. Esse é o melhor caminho para você não ser nada.